Hoje eu vou falar sobre dois conceitos importantes na programação e comentar sobre dois livros que eu ganhei tempos atrás, enrolei um bocado para ler e que falam sobre esses conceitos, que são código limpo e refatoração. Se você trabalha com código há algum tempo, independentemente da linguagem, é bem provável que já tenha tido que lidar com um código de outra pessoa ou até mesmo revisitar um código seu. E as chances são altas de que você tenha gastado mais tempo para entender cada parte do que aquele código fazia do que realmente implementando a mudança que você precisava. É aí que entra o Clean Code. Para um código funcionar, ele só precisa ser entendido pela máquina. Mas, para um código ser considerado limpo, ele também tem que ser facilmente entendido pelas pessoas que trabalham com ele. Um código limpo é aquele que você consegue, só de bater o olho, já entender qual o propósito dele e como ele funciona. Eu separei aqui 4 princípios super simples do Clean Code, só para vocês entenderem do que se trata. E esses princípios, inclusive, combinam um pouco com o que meus colegas cadetes e eu aprendemos lá no curso da 42. O primeiro princípio é o de variáveis e funções com nomes fáceis de entender. O ideal é que só da gente ler o nome de uma variável ou de uma função, a gente consiga entender qual o propósito dela, para que ela está ali e como que ela é utilizada dentro do restante do nosso programa. Então, nomes muito complicados ou muito genéricos não são recomendados aqui. O segundo princípio é o de funções curtas e preferencialmente com uma única responsabilidade. Então, nada de escrever funções com 50, 70, 100, 200 linhas, porque isso ia ficar muito difícil de entender só de bater o olho. Por exemplo, se você fosse escrever um programa que é uma calculadora, provavelmente você não faria isso num bloco único de código. Você separaria em funções menores, para soma, subtração, multiplicação e assim por diante, e depois você juntaria isso tudo, sendo chamado em uma função principal. E quanto à parte de ter uma única responsabilidade, é porque se o objetivo de uma função é apenas ler um valor, então ela não deveria ser responsável por modificar esse valor, por exemplo. O terceiro princípio é o de menos comentários, ou talvez até comentário nenhum no seu código. Se um código está bem escrito, se as funções estão bem nomeadas, se as variáveis estão bem nomeadas, você consegue entender o propósito e o uso de tudo só de ler o que já está ali escrito no código, evitando então que você tenha que escrever comentários para explicar os detalhes de como cada coisa funciona. O ideal é que tudo isso seja fácil de entender só de você ler o código em si. Se você sente a necessidade de escrever um comentário para aquele código, provavelmente é porque ele não está tão bem escrito assim. O quarto e último princípio que eu separei aqui é o de evitar duplicação de código. Então, se você tem, por exemplo, 2 ou mais funções que em um pedaço delas elas executam uma operação parecida ou idêntica, talvez seja melhor você construir uma função separada para executar essa função e chamar essa função nova dentro das funções anteriores. Assim, se você precisar fazer alguma modificação nessa operação, vai ficar muito mais fácil de mudar em um lugar apenas do que mudar em 2, 3, 4 lugares. Seguindo esses princípios, você vai ter um código mais fácil de ler e de fazer manutenção no futuro. Obviamente, seria muito bom escrever já um código tão limpo assim logo de primeira, mas nem sempre isso é possível. Nem sempre você vai ser capaz de identificar logo de primeira como é a melhor forma de escrever aquele código. É aí que entra a refatoração. A refatoração é basicamente o processo de editar um código já existente e deixá-lo mais simples, mais legível e mais fácil de manter para o futuro, deixando ele o mais próximo possível de um código limpo. Já aconteceu de eu ter que criar uma nova funcionalidade ou para um código meu ou para um código de alguém com quem eu estivesse trabalhando, e na hora que eu fui olhar o código original, ele estava muito confuso, muito poluído, com muitas coisas fora do lugar, e eu ia ter que gastar muito tempo entendendo aquele código e então aplicando uma nova funcionalidade nele. Fazia mais sentido então eu primeiro reestruturar aquele código, melhorar a forma como ele funcionava, para que eu mesmo conseguisse entendê-lo melhor e então, finalmente, implementar essa nova funcionalidade. Isso seria útil não só para aquele momento, mas caso eu precisasse fazer mais modificações nesse código depois disso. A princípio, pode parecer que isso é uma perda de tempo, já que você vai ter que gastar um pouco da sua energia mexendo naquele código, mas na verdade é o contrário, porque a energia que você vai estar investindo agora vai te servir para poupar recursos no futuro, caso você tenha que mexer nesse código de novo e de novo e de novo. Isso serve tanto para você se ajudar,
quanto para você ajudar outras pessoas que possam vir a tocar naquele código depois de você. Eu acho que eu ainda tenho muito que melhorar na qualidade de limpeza dos meus códigos, mas eu acredito que eu esteja no caminho certo. Agora vamos falar sobre os livros que eu citei no começo do vídeo. Vamos começar falando sobre o livro Código Limpo. Ele apresenta, além dos princípios que eu citei anteriormente, vários outros, incluindo exemplos escritos em Java, mas apesar do livro ser em Java, você consegue aplicar esses conceitos para qualquer linguagem. Inclusive eu mesmo não sei nada de Java e consegui tirar algum proveito dele. Mas eu achei que ele foi uma leitura relativamente pesada e até maçante algumas vezes. Eu não tenho certeza se esse é um problema do livro em si ou se é apenas da edição brasileira. Eu achei a edição brasileira meio defeituosa, com alguns problemas de tradução e até mesmo algumas inconsistências em algumas partes. Honestamente, não é um livro que eu recomendaria. A melhor parte dele acaba sendo no final, onde o autor lista alguns dos maus cheiros do código e explica brevemente sobre cada um deles. Mas é isso. Eu só recomendaria ele para você se você realmente estivesse com bastante tempo e disposição para ler esse tipo de livro. Por outro lado, o livro Refatoração, esse sim vale muito a pena. Essa é a segunda edição do livro. Ele tem os exemplos escritos em JavaScript, mas novamente são exemplos que se aplicam praticamente a qualquer linguagem. O anterior tinha sido escrito em Java, mas eu não li a versão anterior, então não posso comentar sobre a qualidade dela. E esse livro é separado basicamente em 3 seções. A primeira, com a qual o livro abre, é um grande exemplo de uma refatoração, um exemplo muito bem feito, inclusive é até prazeroso ler esse código sendo refatorado pelo autor passo a passo. A segunda é uma explicação bem detalhada de por que vale a pena refatorar códigos e quando isso deve ser feito. E a terceira, que é mais da metade do livro, é basicamente um grande catálogo de vários tipos de refatoração, incluindo os nomes das técnicas de refatoração, quando fazer cada uma, como é o procedimento para fazer cada uma e também exemplos de passo a passo muito bem explicados. A edição desse livro é super clara de ler, a tradução é muito bem feita e os exemplos de código, nos momentos em que você vai vendo o passo a passo das refatorações, tem em destaque cada parte que está sendo modificada em vermelho. Então você consegue entender muito bem como que era antes e como que ficou depois de cada passo da refatoração. Apesar de ser um livro técnico, ele é incrivelmente fácil de ler, muito leve. Eu achei até bizarro como que um livro técnico pode ser tão leve como esse. Teve algumas das refatorações do livro que eu não peguei tão bem, porque elas são sobre orientação a objeto, e isso é uma coisa que eu não aprendi ainda, então talvez no futuro eu tenha que voltar nesse livro para ler essas partes de novo e conseguir entender um pouco melhor. Inclusive, como essa última parte é num formato de catálogo, é até recomendado pelo autor que você volte nessas partes sempre que necessário, sempre que você bater numa situação em que uma refatoração é necessária, e você busque no livro como fazer a refatoração para aquela situação. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe hoje. Espero que vocês tenham despertado o interesse, pelo menos pelo livro de refatoração, que eu gostei muito de ler. O de Código Limpo nem tanto, acho que ele poderia talvez sofrer uma edição nova para ficar mais agradável e mais fácil de compreender tudo o que está sendo explicado ali. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixem aí os seus comentários. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. E até o próximo vídeo.